Olá, estudante, seja bem-vindo à nossa aula de hoje, uma aula de Direitos Humanos e Cidadania. Eu sou a professora Paládia Romero e o tema da aula de hoje é Direito Humanitário. Direito humanitário que também é conhecido como o direito dos conflitos armados ou o direito de guerra, porque surgiu justamente nesse contexto de proteção às pessoas, a seus bens, aos combatentes em situações de conflitos bélicos. O direito humanitário, aqui colocando uma citação do Fábio Conder Comparato, ele é o conjunto de leis e costumes da guerra, visando minorar o sofrimento de soldados, doentes e feridos, bem como de populações civis atingidas por um conflito bélico. A humanidade ela tem um histórico de conflitos entre povos, entre nações, às vezes dentro da mesma nação, e, e as pessoas, sim, são atingidas de um modo drástico quando vivem em zonas de conflito, né? Famílias são destruídas, bens são destruídos, vidas são destroçadas em razão dos conflitos. E assim, um direito que vai se preocupar com as pessoas envolvidas. Na verdade, o direito humanitário, ele tem origens até anteriores ao direito internacional dos direitos humanos. Esse direito internacional humanitário, ele que é formado por vários códigos e regras, inclusive de religiões, que foram sendo construídos nas culturas do mundo inteiro, né? Como a guerra, como os conflitos, eles são recorrentes na história da humanidade, o ser humano ele foi construindo regras que são aplicáveis nesse momento. É, só que em razão dos conflitos modernos, as guerras modernas, já com uma tecnologia mais desenvolvidas, o que acaba aumentando a própria letalidade desses conflitos, os estados, eles foram aos poucos construindo uma série de acordos com normas práticas baseadas justamente nessas duras experiências de guerra moderna. Porém, para o surgimento do direito internacional humanitário, cabe destacar uma figura, um homem, um suíço, Jean-Henri Dunant. Ele nasceu em 1828. Ele era um empresário suíço, uma pessoa que tinha uma posição social, era bem considerado, era um empresário, tinha uma família com um bom patrimônio. E ele, em certa ocasião, foi fazer uma viagem de negócios à Itália e durante essa viagem, ele acabou presenciando e vivenciando as consequências de uma batalha que aconteceu em território italiano, a Batalha de Solferino, e ao ver as situações que aqueles combatentes ficavam, eram deixados, inclusive, né, assim, considerando os seres humanos de ambos os lados, ele abandonou o propósito de negócios da viagem e permaneceu lá buscando cuidar, angariar recursos para cuidar dessas pessoas que ali sofriam. Na verdade, o Dunant ele já tinha um histórico de uma formação humanista, uma formação moral, também religiosa. Ele, desde muito jovem, era envolvido em trabalhos, digamos assim, assistenciais, mesmo na Suíça. E logo em seguida, quando ele retornou para a Suíça, ele escreveu um livro, né, chamado Um Souvenir de Solferino, em que ele conta o que ele presenciou em Solferino e ele passou a divulgar como ele organizou o trabalho de atendimento às pessoas. E isso causou uma comoção na Europa. Logo em seguida, ele fundou com mais 5 amigos o Comitê Internacional de Ajuda aos Feridos, então ele fundou em 1863. Alguns anos depois, esse comitê ele se tornou o Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é
mundialmente conhecido pelo seu trabalho humanitário em áreas de conflito, em áreas em que as pessoas precisam de uma assistência, precisam de alimentos, precisam de abrigo, precisam de ajuda médica. Então, ele foi um dos fundadores da Cruz Vermelha, em que pese tenha tido assim, um destino um tanto trágico ainda na sua vida adulta, porque ele acabou falindo os seus empreendimentos, mas ele vendeu tudo o que tinha para pagar os seus credores, passou a viver de ajuda de familiares, de amigos, de um modo bem modesto. E já quando idoso, com uma saúde frágil, ele, ele teve a felicidade de receber o Prêmio Nobel da Paz, se não me engano, em 1901. Ele recebeu o Prêmio Nobel por essa sua iniciativa que foi essencial, né? Um homem de muito valor, um homem de atitude que fez a diferença no mundo. E já em 1864 foi assinado um primeiro documento entre estados em Genebra, trazendo regras para assistência a pessoas em combate. Então, logo de imediato, essa iniciativa do Dunant já trouxe frutos. E esse chamado direito internacional humanitário, que é então tratado, que é então formado, né, tanto por normas internacionais que são tratados entre os estados, como princípios e costumes internacionais também, ele é dividido em dois grandes grupos, tá? Um grande grupo tem o que a gente chama das normas do direito de Genebra, que são voltadas à proteção de pessoas e de bens. E a outra parte desse conjunto de regras que é chamado de direito humanitário, a gente denomina do direito de Haia, porque essa parte ela vai se voltar a limitar os métodos e os meios empregados na guerra, como as armas, como as estratégias. Falando daquela primeira parte, que é o direito de Genebra, ele é formado pelas 4 convenções de Genebra, e essas convenções elas são complementadas por mais 2 protocolos, mais 2 documentos. São convenções do século XX, né? São bem antigas e elas foram se aprimorando com o próprio desenvolvimento da ideia de direitos humanos também, embora anteriores. A primeira Convenção de Genebra, ela protege os feridos e doentes das Forças Armadas em campanha. A segunda protege feridos, doentes e náufragos de Forças Armadas no mar. A terceira protege prisioneiros de guerra. A quarta protege a população civil e um adicional de 1977, ele vai reforçar essa proteção às vítimas de conflitos armados internacionais e o segundo protocolo adicional, também de 77, vai reforçar a proteção às pessoas afetadas por conflitos armados. Nós não vamos entrar nos detalhes de todas essas normas, desses tratados, porém é bom citar os princípios que são aqueles que sustentam, que dão estrutura a todo o direito humanitário. Os princípios são o princípio da humanidade, o princípio da necessidade militar, princípio da proporcionalidade, da distinção entre combatentes e não combatentes, princípio da proibição de causar males supérfluos e sofrimento desnecessário. Lembrando que a guerra, que o conflito armado, na atualidade, ele foi deslegitimado como uma forma de resolução, né? Embora a gente tenha, infelizmente, muitas guerras acontecendo no mundo atualmente, tanto guerras internas quanto guerras que envolvem mais de um estado. Ainda falando do direito humanitário, só que agora daquele segundo bloco, que é o do direito de Haia, que traz restrições de meios e métodos de combate, ele tem por base o princípio da limitação, que foi citado, e ele vai estabelecer o quê? Primeiro, a proibição de atacar civis, também a proibição de atacar bens civis, dada a noção do que sejam os objetivos militares, proibição de ataques indiscriminados, proibição de atacar bens culturais e lugares de cultos, atacar também unidades e transportes sanitários, os bens indispensáveis à sobrevivência da população civil, obras
e instalações contendo forças perigosas. O direito de Haia, ele vai proibir alguns tipos de armas. E aqui eu coloquei o tipo de arma que foi proibida, o local e a data em que foi organizado esse tratado de proibição. Então, projéteis de força explosiva com peso inferior a 400 gramas são proibidos, armas envenenadas, armas bacteriológicas, armas químicas, armas de fragmentação, minas terrestres. Então, uma série de armas que, embora a tecnologia humana possa desenvolvê-las, elas são proibidas porque ferem aqueles princípios do direito humanitário. O direito humanitário, ele é, portanto, formado por essas regras e elas vão envolver os estados. Porém, não podemos esquecer que a criação de um tribunal permanente, como o Tribunal Penal Internacional, ele vem a reforçar a importância de se seguir o direito humanitário, nem que seja por medo, porque, embora no direito internacional tradicional sejam os estados que vão responder, por exemplo, perante o sistema da ONU, podem ser julgados pela Corte Internacional de Justiça da ONU, só que crimes de guerras cometidos por pessoas físicas, pessoas naturais, não ficarão impunes. Nós já tivemos, depois de guerras, tribunais que foram tribunais criados para julgar crimes de guerra, como o Tribunal de Nuremberg, Tribunal de Tóquio, que foram criados para julgar crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial, só que era um tribunal de vencedores, tribunais de vencedores julgando vencidos. E nós conseguimos evoluir ao ponto de criar um Tribunal Penal Internacional que é permanente, que vai julgar pessoas. Esse tribunal foi criado em 1998 e começou a atuar em 2002, e ele vai punir uma série de crimes que são chamados, assim, que são englobados em 4 grandes grupos de crimes: os crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crimes de genocídio e crimes de agressão internacional. O Brasil é parte do Tribunal Penal Internacional e ele atua pelo princípio da subsidiariedade. Se o Estado não pune aquele criminoso de guerra, por exemplo, um general que determinou que fossem exterminados civis ou um certo grupo étnico, se o próprio país, o próprio Estado não o pune, ele pode ser levado a julgamento no Tribunal Penal Internacional. E aqui, alguns exemplos do que é considerado crime de guerra, segundo o Estatuto de Roma, que é o que vai regular o Tribunal Penal Internacional. Eu tirei aqui do artigo 8º alguns exemplos. Olha, o que é proibido, o que é considerado crime de guerra: a tortura ou outros tratamentos desumanos, incluindo as experiências biológicas, a privação intencional de um prisioneiro de guerra ou de outra pessoa sobre proteção do seu direito a um julgamento justo e imparcial, saquear uma cidade ou uma localidade, mesmo quando tomada de assalto, e utilizar veneno ou armas envenenadas. Tudo isso é considerado crime de guerra, mas a gente tem ainda um rol maior de condutas que também são crimes de guerra e podem ser julgados pelo Tribunal Penal Internacional. Enfim, essa foi uma forma resumida da gente conhecer o direito internacional humanitário e de reforçar a ideia que mesmo a guerra tem limites, mesmo a guerra tem regras. Devemos preservar a vida humana, especialmente daqueles que não estão envolvidos nos conflitos, não são combatentes, que são os civis. Devemos preservar o ambiente dessas pessoas, os seus bens, porque a guerra é um flagelo, causa muito sofrimento às pessoas. E por aqui eu encerro essa aula sobre o direito internacional humanitário, agradecendo a sua atenção. Bons estudos!